você abrisse comigo em Gênesis, capítulo 37, versículo de número 13. O tema da mensagem hoje é conspirações humanas versus sonhos de Deus. O que é mais forte? Você é homem que está aí quando você assiste um time, um jogo, onde você sabe quem é aquele que vai ganhar, né? É até mais fácil, não existe tanta tensão. Quem ganha, o reino de Deus ou as conspirações humanas? O reino de Deus sempre irá ganhar, amém? A Bíblia diz em Gênesis 37, versículo de número 13, disse, pois, Israel a José, não apacentam os teus irmãos junto a Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele respondeu, eis-me aqui. Pai, em nome de Jesus, dai-nos a tua palavra, dai-nos a direção, fala conosco, edifica em nós colunas, rudimentos e base, para que possamos verdadeiramente no ano de 2017, Pai, vencermos todas as conspirações humanas, todas as estratégias satânicas contra a nossa vida, e que nós possamos estar dentro do teu projeto, Pai, em nome de Jesus, amém? Podemos assentar. José era o filho querido de Jacó e era um moço muito responsável, muito confiável e muito bondoso. Muito bom essas características. Alguém fiel, confiável e bom. Não é verdade? E assim era José. Ele era uma pessoa boa, incapaz de ser mau. Ele poderia ali fazer uso, no pedido do seu pai, de todo o amor, carinho, cuidado que o pai tinha sobre ele, para que ele não pudesse ir saber notícias dos seus irmãos. Mas ele, como um moço obediente, ele disse, eis-me aqui, eu vou trazer notícias dos meus irmãos. Não sei se os irmãos estavam se demorando, se Jacó estava um pouco preocupado com os meninos. Eu sei que José, de uma maneira muito clara, disse, eis-me aqui. Agora eu quero falar sobre o ambiente inóspito, o ambiente desagradável que José vivia. E eu quero falar sobre algumas situações que aquele moço vivia, e você vai poder certamente encontrar-se em todas essas situações. Eu quero falar sobre a rejeição e como a rejeição, ela tem tido um poder tão grande na vida das pessoas. Tem marcado as pessoas na infância e acompanhado-as na vida de juventude, de adolescência e até, às vezes, até o final da vida. José era um moço rejeitado pelos seus irmãos. A rejeição, ela não é boa. A rejeição faz você acreditar naquilo que o outro pensa de você. Toda pessoa que sofre uma rejeição, ela tem uma inclinação imensa para acreditar que realmente ela não tem valor. Que realmente ela não é importante. E eu sei que você, quem sabe, está aqui, pode ter passado por situações de humilhação, situações de rejeição, e por algum infortúnio da vida, te fizeram acreditar que a sua capacidade é menor do que realmente é. Que o seu valor é menor daquilo que realmente é. E que a sua esperança, consequentemente, será menor do que aquilo que deveria ser. A Bíblia diz assim no 37:2, essas são gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, muito jovem, apacentava as ovelhas com seus irmãos e não era fácil trabalhar com pessoas que não gostavam dele. Os irmãos de José não gostavam dele. E ele tinha que trabalhar com esses moços. Ele trabalhava junto. E aí eu fico olhando para muitos de nós, que muitas vezes estamos em situações, muitas vezes inadequadas, e às vezes o nosso trabalho não é tão produtivo quanto deveria, porque nós estamos vivendo situações ruins, indelicadas e inóspitas. Esse moço tinha que levantar todo dia de manhã e ir trabalhar com os seus irmãos, filhos de seu pai,
que não gostavam dele. Você imagina quanta humilhação, quanta chocarrice, quanta situação inadequada ele vivia e passava. E ele mesmo assim ia trabalhar e não perdia o ânimo. Quantos de nós temos facilitado as coisas para Satanás por causa de situações que não são tão favoráveis como nós gostaríamos, de situações que não são tão adequadas como nós gostaríamos? Quando nós enfrentamos situações ruins, inadequadas, desconfortáveis, bate um desânimo, bate uma apatia, ou é um amigo de trabalho, ou é um gerente, ou é o patrão que está descontente, ou são as vendas que não vão. Toda situação inadequada, toda situação que não é favorável, ela tende a arrancar de dentro de você o seu ânimo, o seu vigor. E aí o que acontece? Como é que você se pega nessa situação, tendo que lutar todos os dias com uma situação onde você se sente menor do que a situação? Você se sente inferiorizado diante daquilo que você tem que enfrentar. Isso acontece no seu trabalho, isso acontece na sua vida. Como você tem se portado diante de tal situação? Quando você olha para aquilo tudo e gostaria que fosse daquela maneira planejada, daquela maneira esquematizada, daquela maneira pelo qual você não quis que aquilo melhorasse do nada, você investiu. Havia uma situação familiar ali, tinha tudo para dar certo, mas não deu. E a Bíblia diz assim que todos os dias pela manhã, aquele moço tão jovem, ele suportava as ofensas, as agressões de seus irmãos, a rejeição. Às vezes a vida te rejeita, às vezes a porta está fechada, às vezes as situações não são como você gostaria. Como você tem se portado diante disso? Segunda situação, capítulo 37, versículo de número 4. Vendo, pois, seus irmãos que o seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no. José não tinha uma rivalidade com seus irmãos. José não tinha amargura com respeito a seus irmãos. Nada tinha do coração dele para com aqueles rapazes. Isso era aprovado diante de Deus. Eram os irmãos de José que não gostavam dele? Não tem nada a ver. Que não o amavam? Não. A coisa já tinha piorado, já tinha partido para o outro lado. Os irmãos de José odiavam ele com toda a força e toda a vontade. Não era uma incompatibilidade de personalidade. Não era uma disfunção, era ódio. E às vezes você não está tão de acordo com o seu cônjuge como você gostaria, não tão de acordo com seus filhos ou com sua família, e você se torna improdutivo por causa disso. Olha esse moço, sua jornada, seu desempenho, mesmo tendo hostilidade, mesmo sendo odiado. Eu e você, nós nos envergonhamos diante disso. Qualquer coisinha é barreira. Qualquer não que você ouve já te desmotiva. Que motivação é essa? Que qualquer não ou qualquer oposição humana já te deixa desbaratado. Essa motivação vem do céu? Não. Porque as motivações do céu, elas não pegam a bagagem e vão embora diante dos nãos humanos, diante das situações inadequadas em âmbito humano. Eu vejo crente desanimando por quase nada. Quase nada. Você já vê aqui duas características da vida de José: rejeição e ódio. E então, vê se ele ficava desanimado, vê se ele ficava lamentando, vê se ele ficava prostrado. Hoje nós temos uma certa impregnação, uma certa doença na mente e no coração dos crentes, que o desânimo é uma opção rápida e ligeira. Os crentes desanimam. E sabe qual é a causa do desânimo dos crentes? Outro ser humano. Não é o
diabo, não são as miríades, não são as hostes, não são os principados, não são toda a arquitetura, toda a força belicosa do inferno, não. São opiniões de seres humanos, é um olhar que te desanima, é uma palavra, é um gesto. Eu acho que nós deveríamos analisar mais de perto a nossa fé, a nossa determinação. Deveríamos analisar mais de perto as nossas motivações, se verdadeiramente elas procedem do trono de Deus, ou elas são respaldadas em nossa ótica e a nossa disfunção pessoal. A Bíblia diz assim que ele vivia um ambiente de ódio. Quantas mulheres não conseguem cumprir a palavra de Deus só porque... Quantos homens não conseguem cumprir a vontade de Deus só porque... E você já tem duas questões aqui, rejeição e ódio. Aí você diz, diante disso aí eu já chutava o balde. Você chuta o balde, você quebra o dedão. E atrapalha a sua jornada e a sua caminhada. Olha quais são as suas fontes de desânimo. Olha, se você tem tido ânimo pronto, ânimo favorável, se você pode contar com uma alma animada, se você pode contar com a sua determinação, se você pode contar com tudo aquilo que você sonha, que você planeja, que você quer para a sua vida. Querer não é questão de abdução, não é nada surreal, é força. O Senhor Jesus diz assim, muitos querem entrar no céu, mas não conseguem. Pessoas frágeis, fracas e débeis, dúbias, temperamental, uma hora estão numa posição, de manhã numa, tarde na outra, à noite na outra. Como é que os planos de Deus irão te encontrar e onde eles irão te encontrar? Agora a questão que nós temos que entender, que a nossa fidelidade é para com a nossa vida, a nossa resistência é para com a nossa vida. Se a sua vida não puder contar com você, ela não vai contar comigo e com ninguém que estiver ao seu lado. Ele tinha um ambiente onde havia ódio, rejeição. Os irmãos o odiavam. E eu e você não vivemos nem 1/10 disso. E já estamos com os nossos cânticos de lamentos e de murmurações. Eu não aguento mais, porque eu não suporto, porque eu achava, porque eu pensava, porque eu achava que ia ser. Se não é o que você achava que ia ser, faça acontecer. É tão simples. É ou não é? Terceira situação, ainda no versículo de número 4. E não podiam falar com ele pacificamente. Existem pessoas que não podem dar a você o melhor, não podem entender, não podem fazer, não podem colaborar, não podem contribuir, e você é um tonto se ficar batendo e onde não vai sair nada. O que você precisa entender é a constituição humana. Se Deus não fizer na vida de uma pessoa, você não vai mudar aquela pessoa. Existe muita gente que já deveria estar muito longe, mas resolveu fazer a obra na vida de uma pessoa. Ele fazer a obra. Achar que uma pessoa tranquila, pacífica, com um cavalo na sombra, a vaca, o bezerro e a manada inteira, vai ser uma pessoa dinâmica, vai ser uma pessoa, não, ela é amorosa, então não adianta. Os irmãos de José não podiam, e você, quando você se embaraça com o não poder das pessoas, você para juntamente com ela. E sabe o que vai acontecer com você? Você vai ficar triste, amargurado, chateado, zangado e com ódio da vida. Por quê? Porque você quer, mas meu sonho é caminhar junto. Às vezes não dá para caminhar junto. Às vezes você tem que carregar aqui, na cacunda. Não é isso que a Bíblia fala? Seria muito bom se todos nós tivéssemos o mesmo tamanho de perna, o mesmo ritmo, a mesma avidez, a mesma sobriedade, mas às vezes não dá. E às vezes você tem que carregar aqui nas costas. Ou você carrega nas costas, ou você para junto com aquela pessoa.
ficando batendo na mesma tecla, porque você tem, porque você tem, porque você tem, você não entende que você tem. E aí você acaba ficando nervoso, irritado, e aí você fica duro. Por quê? Porque aquela pessoa não consegue a mobilidade que você tem. Eu conheço muitas pessoas que eram heróis da fé, verdadeiros gigantes, e se tornaram amargurados, de carteirinha, de profissão, porque quiseram que aquele que estivesse ao seu lado tivesse o seu mesmo desempenhar. Criaram situações ruins dentro do lar, dentro de casa, confusão, briga, um ambiente ruim. Por quê? Os irmãos de José não podiam falar-lhe pacificamente. Qual o problema? A questão não era o que os irmãos dele podiam ou não podiam. A questão era o que José podia. Ele podia escutar e não ouvir. Ele podia continuar, mesmo embaixo de rejeição, de ódio e de palavras que feriam. Ele podia. A questão não é quem pode ou não pode que está junto com você. A questão não é quem consegue ou não consegue. A questão é você consegue, você pode, você tem certeza do que quer. Irmão, você está na terra. Para com essa ilusão de achar que todos nós temos ensaiamos o mesmo passo de dança, o mesmo passo de jornada. Às vezes você vai ter que carregar a gente no ombro, é cônjuge, é filho, carregar nas costas. Por quê? Porque se você ficar embaraçado com aquela pessoa, você vai perder tua vivacidade, teu vigor, sua força, seu dinamismo, seu idealismo. E eu acho isso muito medíocre. Quando pessoas resolvem se embaraçar com a falta de potencial do outro. Se você tem potencial, carregue. Agora, se você não tem, já é outra questão. A questão é, os irmãos de José não podiam falar-lhe pacificamente, mas não interessa o que eles podiam ou não. A questão é o que José podia. Ele podia ter o coração limpo, ele podia ser alguém com vigor, com força. Era isso que ele podia e era isso que ele ia ser. Diga amém. Agora, interessa realmente o que as pessoas falam para você? Interessam realmente o que as pessoas pensam de você? Interessam realmente as palavras que saem dos lábios de alguns para te ferir, para te machucar? Ou o que é interessante? Aquilo que você diz para você mesmo, aquilo que você diz para Deus, e a sua resposta diante da vida. O que é interessante? Quantas vezes você ficou totalmente estagnado, estacionado, por causa de uma palavra que o vento tinha até levado, mas você segurou, guardou, dimensionou aquilo numa proporção gigantesca? A questão é, palavras são apenas palavras. Agora a sua é importante. É de Deus soberana. Agora, alguém te diz uma coisa e você estagna, para e dá uma dimensão enorme para tudo aquilo. Que é isso? Rejeição, ódio, palavras. Continuando. Quarta situação. A situação pode melhorar. A dele só piorou. Quem sabe você está dizendo assim, pastora, faz 5, faz 6, faz 7 anos que eu estou tentando, mas a situação só piora. O de José também. Os seus irmãos o odiavam cada vez mais. Versículo de número 8. Então ele fala os sonhos. Tu, pois, devera reinarás sobre nós. Os irmãos ficaram com medo. Já vestiu uma túnica colorida. Agora ele vai ser o primogênito. Tu deveras terá domínio sobre nós. Por isso ainda mais o odiavam. José conseguiu vencer a situação piorada. Por quê, pastora? Porque ele era José? Não. Porque ele não se contaminava. Ele não se contaminava. Ele conseguiu uma proeza que hoje apenas alguns dos seres humanos conseguem. Estar em um lugar e não ser. Escutar e não ouvir. Enxergar, mas não ver. Alguns seres humanos conseguem.
entrar e sair incontaminados das situações. A quarta questão, a dor crescente, a rejeição crescente, a discussão crescente, a morosidade crescente, o problema financeiro crescente. Se o problema está crescendo, é porque você está diminuindo. Então cresça mais do que o seu problema. Cresça mais do que a situação adversa. Mostre a ela qual é o lugar dela. Jamais um problema deve ser maior do que você. Jamais uma circunstância pode deixar você sentindo embaraçado, sem rumo, sem saída. Porque foi Ele quem disse que Ele é a porta. Jamais, quando você se sente sem saída e perdido, é porque você permitiu que o problema crescesse mais do que você. Agora, o que é que nós viemos fazer na vida? Perdermos, sermos vencidos, abalados, depreciados, ou viemos aqui nesta vida mostrar que aquele que morreu por nós nos deu uma vida e uma vida em abundância? O que eu estou fazendo aqui? O que você está fazendo aqui na vida? Nós estamos falando de José, a proeza, ele, Daniel e alguns outros. Agora, o segredo dele foi muito simples. Ele não aceitou ser envolvido, ele não aceitou ser contaminado. Eu queria te fazer uma pergunta: você está contaminado com o quê? Tem gente que não pode ver uma pessoa, se ele chegar num restaurante, se ele chegar num lugar e ele vê uma pessoa, o dia dele acaba, o jantar acaba. Pois é. Você é muito fraco, hein, irmão? O que aquela pessoa tem a ver com a sua vida? Nada. Então, o ambiente está normal. Porque é aqui, ó, que manda. Se tem amargura, tem ódio, está contaminado. E você quer que Deus te tire dessa situação e te leve para onde? Você poderia ser muito mais abençoado se tivesse esse coração limpo. Eu falo que tem crente que ele é tão burro, tão burro. Se uma pessoa não te faz bem, pelo amor de Deus, por que você vai ter ela dentro do seu coração? Se você tem ódio, amargura de alguém, ele está dentro do seu coração. Se uma pessoa te faz mal, o porquê que você traz dentro de você? Pelo amor de Deus, vamos ser um pouquinho inteligentes. Agora, se você tem ódio, se você não consegue ficar no mesmo ambiente, se você vê a pessoa, estraga seu dia. Pelo amor de Deus, se aquela pessoa não te faz bem, por que você a mantém viva aí dentro? Por que você a mantém aí dentro, regendo suas emoções, governando sua vida? Hein? Que isso? Quando Paulo fala sobre perdão, ele diz: gente, cuidado com a amargura, não ignore o que o diabo pode fazer com a ausência do perdão. Cuidado com as coisas que crescem, as coisas ruins. Você já percebeu que um problema não fica sozinho? Começa-se uma situação bem sutil, de repente está problema enorme. Por quê? Porque o problema diminuiu você. Porque você permitiu ser vencido pelo problema. Acabe com o problema do seu casamento. Acabe com o problema do seu trabalho. Acabe com o problema da sua vida. Acabe. Por quê? Porque ele é uma erva daninha. E ele vai crescer. E vai tomar conta. Acabe. De que maneira? Vou pedir que um anjo venha. Não. O anjo é você. Que pela determinação, vontade e força vai dizer: acabou aqui. Eu estou resolvendo essa situação. Diga amém. Para piorar, 37:11. Seus irmãos, quinta característica da situação de José, você já fala assim: já ganhou de mim, né? Rejeição, ódio, agressão verbal, ódio crescente, agora invejado. Tem gente que tem muito problema com a inveja. Quando é que a inveja é problema para você? Quando você também é invejoso. Quando é que você tem que ter medo de inveja? Quando você é invejoso. Então tem que ter medo mesmo, que o negócio é feio pro teu lado. Já expliquei isso para vocês sobre a questão de feitiço. A inveja não pega em você, se você tem um coração limpo. Você não tem nada a ver contra ninguém. Meu irmão, segue o seu curso, segue sua vida, e que os invejosos se destruam. De que maneira você não vai ter gente invejosa? Sendo um perdedor e um fracassado.
ninguém vai ter inveja de você. Agora, se você quiser crescer, se você quiser melhorar, é claro que você vai despertar em algumas pessoas inveja. E qual é o problema? Qual é o problema da inveja? Se você tem uma jornada. Qual é o problema da inveja? Se você tem um protetor, um absoluto sobre a sua vida. Qual era o problema da inveja dos irmãos de José? Eles podiam fazer um plano humano, uma conspiração humana, mas eram os sonhos de Deus que iam valer na vida dele. A Bíblia diz assim, no versículo de Números 11, seus irmãos, pois, o invejavam. Tinha inveja? O crente ficava chorando, porque até minha mãe tem inveja de mim. Acredito. Meu irmão tem inveja de mim, o cunhado tem... Qual é o problema? Você tem uma jornada? Você tem um Senhor? Acabou, meu irmão. Eles podem babar de inveja de você. Aquele que está em Cristo, o maligno não lhe toca. E você vai melhorar, e você vai crescer, e você vai prosperar ainda mais, e você vai alcançar, porque o teu Redentor vive. O teu Redentor vive. Ele não está morto numa cruz, ele está vivo. Então qual é o problema? Sempre existiu invejosos e sempre existirá. Às vezes dentro da tua própria casa, no meio da tua família. Mas qual é o problema? Qual é o problema? Agora, se você fica, fulano tem inveja de mim, Beltrano tem inveja, e fica com aquelas conversas de comadre, sabe? Tem homem que parece comadre. Fulano tem inveja de... Qual é o problema que tem inveja? Fala, Senhor, o Senhor é quem me sustenta. A tua mão é sobre a minha vida. E eu não vou dar atenção a isso não. Porque eu tenho uma carreira, eu tenho uma proposta, eu tenho algo a fazer. Diga glória a Deus. Para piorar, diga assim, dificuldade na missão. Os irmãos certamente sabiam, demoraram um pouquinho e sabia que o pai ia mandar José. E as coisinhas já estavam esquematizadas ali no coração de alguns. Eram 10, né? Então certamente estavam meio esquematizados. O pai dele disse assim para José: vai atrás dos seus irmãos que estão em Siquém. Só que os irmãos não estavam em Siquém. Aí José chega em Siquém, esperando encontrar quem? Os irmãos. Cadê os irmãos? Dificultou a vida dele. Sexta, dificuldade da missão. Às vezes você tem dificuldade de missão, igual a palavra do Senhor diz ontem, né? Os bois também tropeçam. Às vezes você tem dificuldade de missão. Não vai. E você abre a cabeça e racha, se pudesse, não vai. E você quebra o coração e não vai. E você dá uma rasteira para ver se acorda, não vai. E você não vai. E dificulta a sua missão. O que você faz? O que você faz quando você encontra dificuldade de missão? Com quem que você conta? Quando você para pela dificuldade da sua missão, é porque você está muito envolvido com o outro. Claro que é questão de ajuda. Você quer ajudar, você quer dizer, vamos junto, vamos fazer junto. Mas quando você percebe que a dificuldade da missão, ela quer te parar, o que você faz? Você segue. Porque na verdade, são duas mãos que você tem que contar. E elas têm nome. Quais são os nomes da sua mão? Quais são os nomes? A direita e a esquerda. Olha que coisa profunda. Quais são as mãos que você deve contar? As suas. Qual é o coração que tem que estar limpo? O seu. Qual é a mente que tem que ser racional? A sua. Quais são as pernas que tem que ir? As suas. Quais são os pés que tem que pisar? Os seus. Então você precisa tomar cuidado para que você não fique vitimizado. Ai, como minha vida é difícil. Ai, que dificuldade. Que missão que Deus deu. Essa pessoa é um espinho. Essa pessoa é uma cruz. Olha a minha vida. Está lá parado com uma cabana enorme amado à beira do caminho. Todo embaraçado, com a vida estagnada. Porque eu tenho dificuldade na missão. Todos nós temos dificuldades na missão. É que a missão é maior que a dificuldade para alguns. Diga glória a Deus. Fala para o teu irmão, a sua missão é maior que as suas dificuldades? Para mim é. Dificuldade sempre existiu e sempre vai existir. Mas a minha missão... Pastora, qual é a minha missão? Qual é a sua missão?
Qual é a sua missão? Vencer. Essa é a sua missão. Sua missão é vencer. O céu não é céu de gente derrotada. O céu não é céu de gente falido. O céu não é céu de gente moroso. O céu não é céu de gente vencido, estagnado por mágoa, por ressentimento, parado. Eu estou pasmo com a vida. Quantos anos? 10? Pelo amor de Deus, sofreu um golpe. O golpe não tem nem mais lembrança. E você está aí, estou estagnado com o golpe. Para, acorda. É ou não é? A vida anda. A sua missão é vencer. Porque a mãe adulterou, o pai prostituiu, o pai rejeitou, está lá parado, olhando para aquilo que os pais fizeram. E você, o que você tem feito? E aí? A missão é maior do que as dificuldades. E eu tenho uma missão e você tem uma. Vencer. Faz o que você pode, arruma a malinha, põe nas costas e segue em frente. Faz o que você pode, aquilo que é humano, igual o samaritano, aplica o curativo, deixa reservado, estou indo porque eu tenho uma jornada, e segue, rumo. Amém? Sétimo, deixa eu falar sobre o sexto. Ele não acha os irmãos. E ele procura em si quem não está, versículo 15. E ele achou um homem, porque eis que ele andava errante. De um lado para o outro, de um lado para o outro, pelo campo. Perguntou, o que você procura? Ele diz assim, eu procuro meus irmãos. Às vezes você está procurando fraternidade, amizade, né? Parece coisa espírita. Fraternidade, amizade, companheirismo, não é verdade? Não parece tudo isso aí? Você encontrou Jesus? Então, você encontrou tudo que você precisa. Para de ficar, eu gostaria tanto que esse fosse companheiro, que aquele fosse fraterno, que aquele fosse amigo. Fica perdidão aí, não é? Procurando, perdido. José estava perdido, ele não sabia onde procurar. É igual alguns crentes, ele fica procurando nas pessoas aquilo que só em Cristo ele consegue. Está perdidão, irmão? Está na hora de você se achar. A Bíblia diz assim, que o homem diz assim, eu os vi em Dotã. E José segue o caminho, vai para Dotã e acha os irmãos. Os irmãos estavam dificultando um pouquinho a missão dele. Existem pessoas que tendem a dificultar um pouquinho a sua missão, mas a sua missão, vencer, é maior que as suas dificuldades. Então não vai ter problema, não é verdade? Bom, sétima situação, planos de morte. Pastora, peraí, eu não cheguei até ainda não. Mas não existe só a morte física, não é verdade? Tem gente que morreu emocionalmente, morreu espiritualmente, de tanto bater em ferro frio. Você já bateu em ferro frio? Já? Então. Certo, está com tendinite e usite para tudo quanto é lado, que quem bate em ferro frio vai adoecer. Enquanto o fogo do Espírito Santo não amolecer, meu irmão, não existe envergadura. A Bíblia diz assim, que houve planos de morte, versículo 18. Quando os irmãos viram, conspiraram contra ele para o matar. Eles queriam eliminá-lo, por quê? E o medo, ele sonhou, já odiavam. Ele sonhou que ia ser o maior, nós não podemos deixar não. Não podemos. E ele quis o quê? Você sabe que nesses planos de morte aqui está por trás de tudo isso Satanás. Satanás veio para roubar, matar e destruir. Satanás quer matar sua esperança, sua fé, sua força, sua alegria. Ele quer matar. E ele vai fazer de tudo para conseguir isso. Continuando. Eles encontram uma saída para ele, uma cova. Vamos colocá-lo numa cova. E vamos jogá-lo numa cova. Você já foi jogado numa cova? De repente, você achou que o solo estava firme? E normal, vida comum, de repente, bum! Acontece. Às vezes nos lançarem numa cova, uma decepção, uma frustração, uma dor. Mesmo assim ainda não tem problema, pastora. Qual é o problema se a cova não estiver dentro de você? Qual é o problema de te jogarem numa cova se a cova não estiver dentro de você? Se não existir dentro de você planos de desistência. Se não houver dentro de você desânimo.
Pode existir cova, tanto para mim quanto para você. E eu posso até cair dentro dela, mas eu não vou ficar dentro dela. Eu só ficaria se ela existir dentro de mim. Podem até me colocar numa cova, mas não podem colocar uma cova dentro de mim. Podem até te colocar numa cova, numa situação apertada, difícil e escura, mas se eles não conseguirem colocar essa cova dentro de você, eles não conseguirão abortar os sonhos de Deus. Amém? O que tinham para ele? Uma cova. É isso que o diabo planeja, tanto para mim quanto para você. Uma cova, um deserto, tirar as nossas vestes coloridas, tirar a nossa alegria. A Bíblia diz que colocaram ele numa cova. Versículo de número 22. Não derramei sangue, lançai-o nesta cova, disse Rúben. E eles lançaram numa cova que estava no deserto. A cova, deserto e vestes. São 3 situações. A cova é de número 8. Você já entrou numa cova, meu irmão? E saiu de lá de que maneira? Mais forte ainda? Porque ela não conseguiu contaminar a sua alma. Diga glória a Deus. A cova habitava no deserto. Às vezes eu e você visitamos o deserto. Mas se o deserto não estiver dentro de nós, não tem problema nenhum nós passarmos por um deserto. É ou não é? A cova era num deserto e para ajudar eles arrancaram as vestes dele. Tiraram aquela vestimenta toda colorida. Conseguiram. Conseguiram. Mas só que não conseguiram tirar a alegria do coração de José. Não conseguiram tirar a esperança, não conseguiram tirar o ânimo. Às vezes eu e você perdemos a nossa veste colorida. Passamos por momentos de abatimento. Mas a principal veste não é aquela que cobre o nosso corpo. A principal veste não é aquela que os outros, os homens, contemplam em nós. A principal veste é aquela que está dentro de nós. A nossa alegria, a nossa esperança, a nossa certeza, a nossa convicção que vai dar certo, vai funcionar. 8º, cova. 9º, deserto. 10º, tiraram-no as vestes. Sabe o que aconteceu? Quando eles estavam lançando ele na cova, quando eles estavam no capítulo 42, no versículo 21, eles disseram assim, não sabiam que José entendia o que eles diziam. Lembra quando nosso irmão nos suplicou chorando, angustiado, para que nós não o deixássemos ali? José chorava, suplicava, me tirem daqui, me ajudem, me tirem daqui. E sabe o que eles faziam? Foi fazer uma bela refeição. Eu quero dizer uma coisa para você. Quando você quer contar com piedade, com misericórdia, com ajuda, com amor, o primeiro que tem que se ajudar é você mesmo. E se vier do seu próximo, glória a Deus. Mas se não vier, você já está com reservas. A Bíblia diz assim no versículo abaixo, versículo 23, e aconteceu que chegando José a seus irmãos, tiraram de José a túnica de várias cores que trazia, e lançaram na cova. A cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão. Foram jantar, fazer uma refeição. Aí você olha e você fala assim, peraí, enquanto eu estou aqui arrancando os cabelos, chorando, enquanto eu estou aqui desesperado, o outro está no bem bom. Peraí, quem está errado, ele ou eu? Peraí, para tudo. Quem está errado? Eu estou aqui,
achando que eu sou o mártir da situação, que eu vou salvar, que o meu sofrimento, o anjo, e que as minhas dores, o espírito, e que... Aí você fica sabendo que o outro está lá no bem bom, que o outro está lá curtindo, que o outro está lá fazendo... Fala, idiota. Seja crente. Seja crente. Seja marrudo, tenha destino, tenha propósito. Saiba fazer a vida acontecer. Saiba fazer a vida acontecer. Você já viu alguns crentes? Você vê lá, eles estão destruídos, acabados, desmotivados. E a razão da desmotivação, a razão de todo o sofrimento, daqui a pouco está com câncer na mama, câncer na nada, câncer para tudo quanto é lado. E o outro está lá, desfrutando do bem bom. E aí o crente morre. Ele diz, morreu no Senhor. Morreu no Senhor? Deus recolheu. Recolheu o quê? A Bíblia diz, Provérbios, tem gente que antecipa a morte. Está lá, o outro está lá no bem bom e ele está lá se martirizando. Está lá sofrendo. Eu estou no Senhor, não sei que Senhor é esse. A questão é, cuidado. Porque até sofrer, você tem que ter logística. Até para sofrer. Cuidado, Satanás anda ao teu derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E pessoas frágeis, débeis, sem destino, sem rumo, sem situações acertadas, são um alvo fácil para o diabo. São 10 situações adversas que tentou tirar os sonhos de José. Quando ele estava vindo, os irmãos disseram, vamos matá-lo, vamos ver o que vai ser dos seus sonhos. Os seus sonhos incomodam muito as pessoas. Mas qual é o problema? O sonho é seu. Ou o seu sonho precisa de alguém? Porque tem gente que vai escrever os sonhos para depositar no baú. Não tem nada a ver com ele, tudo tem a ver com os outros. É tudo os outros. Seus sonhos têm que depender de você e de Deus. Classifique os seus sonhos como conquista própria. Como conquista própria. A Bíblia diz assim que ele dentro daquela cova, ele clamava e os irmãos jantavam. Só tem um que pode te tirar da cova e ele tem nome. E não importa se te dão 20 moedas de prata, esse é o seu valor. Ele já provou o seu valor, o sangue dele naquela cruz. E você levante a sua cabeça, porque ele é aquele que te tira das covas. Ele é aquele que te apruma. E olha bem dentro dos teus olhos e diz, vamos parar de sofrer. Vamos parar de ficar maximizando o problema. Vamos arregimentar. Tem muita coisa boa para você viver. Amém? Eu sei que você não vive e eu nem 1/10 do que José viveu. E ele chegou na casa de Potifar, trazido pelos ismaelitas, todo contente, porque não tinha morrido. Feliz, porque não tinha morrido. Eu não morri, eu fui vendido, glória a Deus, eu fui vendido. Porque não aconteceu do jeito que eu queria, aconteceu só 70%, porque eu falo a verdade, eu não sei, eu não quero. Você consegue perceber o ânimo daquele moço para fazer? A graça de Deus fluir nele na casa de Potifar, seu senhor. Ele estava agradecido, estava contente, estava feliz. Por quê? Porque estava vivo. Você está vivo? Então você é a pessoa mais animada que existe aqui hoje. A pessoa mais feliz, mais realizada, mais cheio de ânimo, de projeto, de sonho, mais cheio de vigor. Não, pastora, peraí. Agora, você está vivo ou você vive? Tem diferença. Tem gente que vive. Ele vive porque ele come, ele bebe, tem um corpo, a máquina funcionando. Agora você está vivo? Você está vivo? Ou será que as suas dificuldades são maiores que seus sonhos, que sua missão? Olha para o teu irmão, vê se ele tem cara de vivo. Você está vivo? Você tem certeza que você está vivo mesmo quando há rejeição, ódio,
agressão, a situação piora, inveja, dificuldade da missão, planos de destruição para você, cova, deserto, arrancam a sua túnica de cores, querem tirar a sua alegria. Querem tirar a sua alegria, sendo que a alegria é a minha força. Se eu perder a alegria, eu perco a força. Tem gente que fala assim, porque eu era muito feliz. Uma pessoa muito feliz, muito alegre. Depois, aí começa aquela ladainha. Agora eu sou uma pessoa triste. E ele fala isso convertido, ele não tem vergonha de falar isso aí. Porque Jesus é a nossa alegria, Jesus é a nossa festa. Ele transforma o nosso pranto em folguedo. Ele é a nossa alegria. Ele é a nossa alegria. Aí fica, porque depois que eu casei com essa pessoa, porque depois que eu tive esse filho, porque depois que esse filho fez isso, aí depois que... Sua alegria é uma coisa muito importante. Podem rasgar a sua túnica, mas a sua alegria ninguém tira, é verdade ou não é? Você é uma pessoa feliz? Estou vivo. Mas eu estou com essa perna machucada, porque eu estou desenvolvendo essa doença, é porque eu queria descer essa transformar, porque... Você está vivo, você está vivo, você está vivo, você está vivo. Era isso que deu a José esperança. Eu estou vivo. E ele prosperou, e ele cresceu. Por quê? Porque Deus o livrou da morte. Livrou da morte, mas estou aqui escravo, trabalhando na casa desse homem ímpio, desse incircunciso. Não, sempre tem uma coisa para abordar de negativo. Você está vivo, meu irmão. Deus livrou José da morte, isso para ele era tudo que ele precisava naquele momento. Tudo que você precisa agora é estar vivo. O que virá depois, fica tranquilo que ele vai te ajudar. Tudo que você precisa é estar vivo, uma fé viva, um ânimo vivo, uma esperança viva, uma alegria viva, uma resposta viva. Aí fica aí, tudo tem uma conotação negativa. Você já percebeu? Se você tudo tem uma conotação negativa, que a pessoa que mora com você não te ouve mais, só te escuta? Ela aprendeu a só te escutar. Ela só está te escutando. Porque ela te ouvia, aquilo fervilhava, e o estômago embrulhava, e dava dor de cabeça, e dormia chorando. Ela aprendeu, falou, não, peraí, eu preciso aprender a escutar e não ouvir. Ainda existem gente sábia. É ou não é? Por quê? Porque já que você não muda, muda ela. Isso é ser inteligente. Tentou mudar, não mudou, muda você. E aí vai. Pois é. Acabou, meu irmão, acabou o problema. A pessoa desabafa, fala tudo de ruim que sente, e você, normal. Ai, que maravilha, não fico mais nervoso, irritado, não discuto, porque aí vem o outro, né? O doente negativo, pessimista, e o outro doente que quer bater em ferro frio. Não, vamos lá, vamos discutir, porque eu quero provar, porque eu quero falar. Para! Se Deus não muda, você não muda. Se Deus não muda uma pessoa, você está casado com ela 20, 15, 30, não mudou? Você acha que você vai mudar? Não, é Deus que muda. Então, Acabou. Só escuta, não ouve. Só escuta, não ouve. Só escuta, não ouve. Vai ficar tudo bem. O outro vai desabafar, né? Você vai ficar bem, não vai ter nenhuma ite, gastrite, nada disso. E daqui a pouco, depois que o outro desabafou, você vê que está tudo normal. Tudo numa boa. Pronto, está todo mundo numa boa. Ninguém está de cara feia com ninguém. Ninguém está nervoso com ninguém. Por quê? Porque existe alguém sábio na relação. Esse era um dos segredos de José. Ele não guardava nada aqui dentro. Seu coração tem que ser um terreno blindado, onde nada e ninguém pode entrar. Amém? Queria que você ficasse de pé em nome de Jesus. Queria que você analisasse o teu terreno inóspito. Queria que você fechasse os seus olhos.
e você pensasse todas as adversidades que você está enfrentando. Queria que você pudesse entender e observar agora que Deus na sua vida é maior que a rejeição, é maior que o ódio, que a agressão verbal, que o problema crescente, que a inveja, que a dificuldade, que os planos de destruição, que as covas, que o deserto, que as roupas rasgadas. Deus é maior na sua vida. Quem sabe hoje você está com as suas vestes rasgadas e por um período de tempo a tristeza tem estado dentro de você. Então, em nome de Jesus hoje, recobre a sua alegria vinda do céu, do Espírito Santo de Deus. Não permita que a tristeza ganhe de você espaço e razão. Eu quero que você ponha a mão no seu coração e diga assim: meu Deus, essa campanha é para mudar a minha vida, para que no ano que vem a minha vida possa contar comigo. Não importa se vier rejeição, ódio, palavras ruins, negativas, situação crescente, inveja, dificuldades, planos ruins, covas, desertos e tentativas para a tristeza. Porque eu declaro, em nome de Jesus, maior é o que está dentro de mim do que aquele que virá contra mim. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu confio no poder da palavra de Deus, porque eu nasci para vencer e eu viverei um ano de 2017 abençoado. Em nome de Jesus, eu não vou aumentar ou maximizar as situações. Senhor, me dê sabedoria, paciência e prudência para que eu possa andar e ter uma vida de vencedor. Levante a sua mão direita para o alto. Em nome de Jesus Cristo, a palavra de Deus como espada na mão do Espírito Santo, arrancando e destruindo, quebrando grilhões, desfazendo amarras e cadeias sobre a sua vida. Em nome de Jesus, todo o poder das trevas, fazendo com que você fique anulado, pessimista, moroso, letárgico. Em nome de Jesus, a avidez do poder do Senhor, da palavra, o vigor do poder da palavra estará sobre a sua vida e nenhum mal te sucederá, nem praga alguma habitará em seu coração. Em nome de Jesus, diga amém. Diga amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.